Será esse o fim de One Punch Man? A terceira temporada tem gerado grandes problemas. Funcionários têm excluído suas contas, outros chegaram a implorar para que não continuem com os ataques. E teve até um animador famoso da indústria defendendo o estúdio. Esse animador fez uma animação que vocês amam. Caso você não esteja muito por dentro, eu vou contextualizar um pouco. Em 2015, essa série chegou como um cometa e rapidamente se tornou um dos animes grandiosos da época. Então veio a segunda temporada, onde a qualidade deu uma caída, mas nada que gerasse o que está acontecendo agora. Mas então, depois de uma espera de 6 anos para a terceira temporada e muitos rumores de troca de estúdio, o anime finalmente foi lançado em outubro desse ano. Estavam todos com a sensação de, meu Deus, finalmente. Só que os fãs receberam isso daqui. Uma animação em PNG, que virou meme em tudo que é lugar. Então, se a animação de One Punch Man já tinha gerado desconfiança na segunda temporada, agora tudo indica que a terceira fechou o caixão do anime. Então, hoje vamos analisar os altos e baixos desse anime, que está gerando tanta confusão na internet, incluindo o boicote que os fãs estão fazendo contra a Bandai, onde eles fizeram até um documento formal, com 7 exigências. Eu vou ler todas para vocês. E no final desse vídeo eu vou deixar uma pergunta para saber a opinião dos inscritos. Dito isto, vamos ao que interessa. Bom, chega de brincadeira então. A primeira temporada. Como eu disse na época do seu lançamento, a primeira temporada de One Punch Man atingiu o mundo como um meteoro. Você via pessoas completamente obcecadas por esse anime, os sonhos de quem venceria o Saitama. Esse é aquele anime tão cativante que serve de porta de entrada para muitas pessoas no mundo dos animes. Uma sátira desses personagens invencíveis que vencem todo mundo. E essa mistura de humor com luta e uma excelente animação foi a fórmula do sucesso. A apresentação era absolutamente impecável. E One Punch Man é conhecido por algo, é pelas incríveis cenas de luta que ganhavam a vida através do estúdio da primeira temporada, o estúdio Madhouse. A animação era rápida e caótica, deixava o fã de boca aberta. Com essa sequência de coisas positivas, as expectativas para uma segunda temporada só aumentavam. Mas o problema começa aqui, na troca de estúdio na segunda temporada. A segunda temporada foi anunciada em 2016, apenas um ano após a primeira, nada muito fora do comum. No entanto, só um ano depois, em 2017, outro anúncio foi feito. A segunda temporada mudaria de estúdio de animação. Originalmente, One Punch Man foi animado pelo estúdio Madhouse, extremamente renomado e histórico no Japão. Já na segunda temporada, as coisas seriam transferidas para o JC Staff, estúdio que já era reconhecido por algumas obras, como você pode ver aí na tela. De cara, isso não pareceu uma desgraça completa. A JC Staff fez muitas coisas que as pessoas gostam, então talvez a mudança não fosse tão ruim. Então, a segunda temporada finalmente foi lançada em 2019, e algo simplesmente parecia estranho. Pelo que eu vi, não seria justo dizer que a segunda temporada tem uma animação ruim, ela só não tem nada demais. Se for analisar de forma isolada, se essa temporada existisse sozinha, ela não seria tão criticada assim, mas também não seria adorada como é, simplesmente porque ela não tem nada demais. O problema é que ela se destaca por não se destacar em nada, que é quase um pecado quando comparado à animação incrível da primeira temporada. Mas isso foi só o início de um grande problema, que vocês vão entender mais adiante. Antes, vamos entender o que o diretor da aclamada primeira temporada disse sobre a troca de estúdio. Como eu tinha dito, houve uma troca de estúdio da Madhouse para JC Staff. Mas algo que precisamos lembrar é que as pessoas que realmente trabalham nesses projetos são um fator determinante para a qualidade deles. E é aqui que precisamos falar sobre o diretor da primeira temporada, Kingo Natsumi. Esse cara é basicamente o motivo de a primeira temporada ter sido tão boa. Na época da produção, ele estava se destacando na indústria. Ele era um animador freelancer que já havia trabalhado em animes como Fullmetal Alchemist, e mais notavelmente como diretor de animação em Space Dandy. E isso é só parte do currículo dele, que já é um absurdo. Quando ele assumiu como diretor em One Punch Man, muita gente da indústria já sabia quem ele era. Queriam trabalhar com ele. Assim, ele conseguiu reunir uma equipe de animadores extremamente talentosos. Animadores especializados em cenas de ação para a produção de One Punch Man, incluindo pessoas que nem trabalhavam na Madhouse. Isso foi o que fez a primeira temporada ser uma obra-prima. Mas não deve ter sido fácil manter uma equipe assim unida, já que a maioria nem fazia parte do estúdio. Quanto à troca de estúdios, empresas japonesas tendem a ser muito reservadas com os detalhes, então não revelam muitas coisas. Mas a teoria mais aceita é que a Madhouse estava sobrecarregada demais para se envolver.
e o comitê de produção teve que correr atrás de outro estúdio que pudesse fazer. Mesmo com a troca, Natsumi declarou que queria voltar. Ele disse o seguinte: eu pessoalmente, claro, queria fazer isso, mas isso não pôde ser feito, apesar de mim mesmo. Eu não posso fazer tudo o que eu queria. Eu queria que a equipe da JC fizesse muito mais com o anime. Mas agora chegamos à bomba chamada terceira temporada de One Punch Man. Quando a segunda temporada foi lançada, as pessoas ficaram muito decepcionadas. Simplesmente não atingiu o mesmo nível da primeira, e o público queria aquele padrão insano de volta. Tanto que os rumores começaram a circular no início de 2024, de que o estúdio como Bones e Mappa estariam trabalhando na terceira temporada. Quando falaram em estúdio Mappa, eu cheguei a ficar animado, porque eu acho as animações desse estúdio incríveis. Mas, infelizmente, esses rumores não eram verdadeiros. Poucos meses depois, foi anunciado que a JC Staff continuava no comando e que ela estava produzindo a terceira temporada. Lembrando que houve um intervalo muito grande entre as temporadas 2 e 3. Essa espera, aliada com o curto prazo e a estrutura para produzir uma nova temporada, fez com que, antes da estreia, o Nagai viesse a público conter as expectativas dos fãs. E ali a coisa já começou a feder. Nagai disse o seguinte: isso talvez não agrade você, ou até possa deixá-lo com raiva, mas alguém tem que assumir isso. Eu estou determinado e pronto para fazer isso. Provavelmente não vai estar à altura da primeira temporada, mas o anime está impregnado de tenacidade e engenhosidade dos criadores. Por favor, ao menos aceite isso. Bom, isso de cara não cheirou bem, mas, como ele disse, os animadores tentaram dar o melhor de si, então talvez existisse uma chance de ser melhor do que a segunda temporada, não é mesmo? Agora deu caralho mesmo. Eu acho que não. E aí nós tivemos a decepção da terceira temporada. A terceira temporada veio bizonha comparada à primeira. Eu já vi animações piores, mas quando um anime faz sucesso muito mais pela qualidade da animação do que pelo seu conteúdo, desleixar na animação é uma sentença de morte e ataque a qualquer estúdio. Vocês conseguem imaginar o anime de Demon Slayer lançando uma temporada com uma qualidade extremamente inferior? O que isso ia causar na internet não tá escrito. E isso atraiu a fúria de muitos fãs contra Shingo Nagai, que após uma enxurrada de ódio, acabou deletando sua conta do Twitter, do X no caso. Ele escreveu: honestamente, isso está afetando minha saúde mental, e isso só traz coisas negativas para o trabalho, para a equipe e para os criadores originais. Mas um comportamento tão desprezível é imperdoável. Aos fãs que foram realmente gentis comigo, quero expressar minha gratidão e minhas desculpas. Foi realmente agradável. Independente de como alguém se sinta com a terceira temporada, não é certo tratar o diretor ou a equipe dessa forma. No final das contas, eles estão apenas tentando fazer o seu melhor, e a culpa não é necessariamente deles, mas sim da estrutura e dos prazos que recebem, do alto escalão. E embora o resultado não tenha alcançado as expectativas, nenhum deles merece ser atacado inúmeras vezes por isso. O problema parece estar muito mais no ambiente em que essas pessoas estão inseridas. Mas o que de fato aconteceu para gerar tudo isso? Por que a qualidade foi tão baixa? De acordo com Shingo Nagai, a JC Staff simplesmente não tinha recursos que os estúdios como Madhouse, Bones ou Mappa. De acordo com as palavras dele, hoje em dia há muitas empresas cheias de financiamento de grandes corporações. Muito do talento foi atraído para esses lugares. Mas, como continuo dizendo, eu quero apoiar a equipe da JC, que está trabalhando para melhorar as condições de trabalho e desenvolver seus funcionários. Por favor, parem com o assédio com as perguntas insistentes que eu não posso responder, devido a acordos de confidencialidade. Eu imploro, por favor. Uma coisa curiosa sobre a JC Staff é que, apesar de não ter talentos e recursos suficientes para atender as expectativas dos fãs, ainda assim ela se tornou uma espécie de fábrica de animes nos últimos anos. Em 2024, sozinho, eles lançaram 12 animes diferentes. 12 é uma quantidade insana. Talvez o crescimento dessas empresas esteja ligado ao máximo de obras que eles conseguem colocar no seu portfólio, pelo menos na cabeça deles. Isso gera o sentimento de que eles têm que dizer sim para tudo, mesmo sem saber como irão trazer tudo com qualidade. Recentemente, Vincent Chanzard, um animador conhecido por seu trabalho com Gear 5 de One Piece e na luta de Sukuna contra o Mahoraga, saiu em defesa dos animadores da JC Staff. Abre aspas. Eu acho que muitas pessoas culpam a JC Staff, mas eu acho que é um pouco mais complexo. Às vezes não é sobre o estúdio de animação. Às vezes é sobre os comitês de produção que estão acima de tudo e que escolhem. Então eu acho que você sabe que os funcionários da JC são apenas um estúdio que está tentando sobreviver. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, de novo, a indústria japonesa é muito difícil. A JC Staff é apenas um estúdio com artistas que estão tentando sobreviver. Sabe o que eu quero dizer? Fecha aspas. Eu acredito que ele tenha reforçado o que nós já falamos aqui. Não adianta cobrarmos os animadores se eles não recebem o mínimo, que é um prazo decente e uma boa estrutura. Mas agora vamos falar sobre as 7 exigências que os fãs fizeram em um documento formal que fizeram para a Bandai. Número 1. Produzir um remake da terceira temporada por meio de um estúdio de animação de classe mundial, como Madhouse, Bones, Mappa ou o estúdio do
Demon Slayer, que eu não sei pronunciar, para restaurar a qualidade e o espírito excepcional da obra original. Dificilmente teremos um remake de um anime antigo, todo mundo gosta. Quem dirá de algo tão recente assim, eu acho isso meio impossível. Número 2. Se a Bandai Namco não puder manter continuamente a qualidade da série, transferir ou vender a propriedade intelectual de One Punch Man para uma empresa de produção confiável e competente. A pessoa que escreveu isso aqui estava muito esperançosa mesmo. Emitir um pedido de desculpas público formal aos fãs pelo mau gerenciamento e pela falta de respeito, demonstrado em relação à produção e ao legado da série. Esse eu acho possível, mas seria aquela coisa mais formal para colocar panos quentes. Número 4. Divulgar um plano claro para o futuro da série, temporadas, OVAs, filmes, etc., incluindo definição dos estúdios envolvidos e padrões de qualidade. Meu amigo, nem eles sabem o que estão fazendo. Eles só aceitam a obra e depois eles veem o que vão fazer. Número 5. Comprometer-se a respeitar fielmente o mangá de One Punch Man, de Yasuki Murata, garantindo escrita de alta qualidade, design de personagens e construção de mundo sem adicionar fillers ou cortes desnecessários. Bom, isso aqui devia ter em todas as obras, eu gostei dessa. Número 6. Manter um lançamento global, simultâneo, legendado e dublado com padrões igualmente altos de localização, em todas as regiões. Bom, isso aqui já passou da hora de ter, isso aqui todo mundo concorda, né? De sair sempre dublado e legendado ao mesmo tempo. Número 7. Estabelecer mecanismos como pesquisas, fóruns ou conselhos consultivos de fãs para refletir genuinamente as opiniões do público e reconstruir a confiança entre detentor da IP e da base de fãs. Seria interessante se eles ouvissem os fãs, quer dizer, nem todos, mas seria importante eles fazerem um levantamento do que incomoda a comunidade. Olha, eu acho que infelizmente a Toei não vai dar bola pra isso aqui não. No máximo pedir desculpas. Mas não custa sonhar. Mas enfim, a terceira temporada de One Punch Man é um reflexo de muita coisa que acontece na indústria dos animes. Um estúdio sobrecarregado, provavelmente com animadores inexperientes sendo levados ao limite, para cumprir prazos curtos impostos pelo comitê. Somado a isso, tudo que eles fazem será inevitavelmente comparado à primeira temporada. Uma façanha de habilidade e maestria, que resulta em uma tempestade de decepção. Desse ponto, esse anime está causando mais mal do que bem para a JC Staff. E a pergunta que fica é, será que depois de tudo isso, One Punch Man vai continuar de fato, ou pelo menos vai continuar com esse estúdio? Os fãs não estão felizes, os animadores muito menos, ninguém está feliz. Eu realmente espero que One Punch Man possa voltar a ser aquele anime que era amado por todo mundo, mas por enquanto o futuro não é muito promissor. Agora eu faço outra pergunta para vocês. Qual animação foi pior? A terceira temporada de One Punch Man ou a animação de Nanatsu? Briga feia, hein, pessoal? Deixa nos comentários aí. Se você chegou até aqui, não deixe de conferir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Do lado esquerdo você pode ver 23 episódios perdidos de Dragon Ball e deram um certo trabalho para juntar tudo. Do lado direito temos um resumo de Attack on Titan em 12 minutos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de curtir e hypar para chegar no maior número de pessoas possíveis. Se você quiser ser membro, irá ter acesso antecipado aos vídeos. Irá me ajudar muito para que eu possa trazer novos conteúdos. Eu sei que o canal fala mais sobre Dragon Ball, mas de vez em quando eu vou trazer assuntos diferentes. Se você gostou, comenta aí para eu saber e trazer mais. Valeu e até o próximo vídeo.